Tudo bem, galera? Na aula de hoje a gente vai ver o conteúdo de análise combinatória, né? A gente vai começar com arranjos e permutações, né? Nas últimas aulas, né, desse bloco, né, dessa parte C, né, de matemática, a gente viu um pouquinho sobre fatorial e binomial, que tem muito a ver, né, que a gente vai utilizar bastante o conceito de fatorial e de binomial dentro da análise combinatória. E a análise combinatória ela é um conteúdo, né, que é muito utilizado nas resoluções de problemas matemáticos, assim, no geral, né. Existem algumas fórmulas que a gente vai ver agora, né, na aula de hoje, mas vocês vão perceber também que em muitos dos casos a gente não precisa de fórmula, que através de um raciocínio e pelo princípio multiplicativo a gente consegue resolver e deduzir algumas coisas, ok? Então, hoje, né, a gente vai se limitar ao estudo de arranjos e permutações e nas aulas seguintes a gente vai continuar, né, esse estudo da análise combinatória. Vamos lá, então. Começando aqui, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem, né, PFC, né. Se um evento A ocorre de M maneiras distintas e um evento B ocorre de N maneiras distintas, então A e B ocorrem simultaneamente M vezes M maneiras distintas. Vou colocar um pontinho aqui, tá? Que significa o vezes, ok? M vezes N. Vou escrever aqui embaixo também para ficar mais claro. Então, se A ele tem, né, algumas maneiras e B tem outras, basta a gente multiplicar os dois, né? Esse é o princípio multiplicativo, né, de contagem, né, o princípio fundamental da contagem, que a gente vai conseguir, né, saber qual é, né, a quantidade total, né, quando os dois ocorrem juntos. A gente vai ver uns exemplos, né, para ficar mais claro com situações de problemas. Esse daqui, por exemplo, né? Uma garota tem 18 camisetas distintas, 6 calças distintas e 8 pares de tênis distintos. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir usando uma camiseta, uma calça e um par de tênis? Então a gente tem três coisas, né? A gente tem camiseta. Vou fazer uma bolinha aqui de camiseta. A gente tem calça. E a gente tem tênis. O que a gente vai pensar aqui, né? Para cada uma dessas, quantas opções a gente tem? Para camiseta eu tenho 18, para calça eu tenho 6 e para tênis eu tenho 8. Então, pelo princípio, né, fundamental da contagem, basta a gente fazer o quê? Multiplicar os três, que a gente vai obter, né, ou a quantidade total, né, de maneiras diferentes que essa garota ela pode se vestir. E 6 vezes 8 dá 48, a gente faz 48 vezes 18, né? E aí a gente vai obter aí esse resultado. Mas antes de a gente fazer a conta, né, e colocar aqui, é uma questão assim relativamente simples. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente facilmente percebe que só basta mesmo a gente multiplicar, né? A gente tem três tipos de coisas aí, né? E a gente verifica quais são todas as possibilidades para cada uma delas e depois é só multiplicar. Mas eu vou falar um pouquinho a mais, né, sobre essa questão, sobre isso, para facilitar o entendimento e mostrar uma técnica, né, que pode ser utilizada em outras questões. Para essa não seria necessário, ok? Então, vamos lá para a folha documento, tá? Para a gente falar um pouquinho melhor dessa questão. Vamos lá. Então, a gente está falando do princípio fundamental da contagem, PFC. E a gente está falando de uma garota que ela está, né, vendo quantas... A gente quer descobrir quantas maneiras ela pode se vestir, né? E ela tem 18 camisetas, 6 calças e 8 pares de tênis. Bom, uma coisa muito utilizada é a gente montar um diagrama. Eu não vou montar o diagrama completo aqui, mas eu vou fazer uma parte dele para a gente ter uma noção. Por exemplo, se eu pensar nas camisetas aqui primeiro, e eu vou numerá-las, tá? Vou botar letras, melhor. Eu vou ter a camiseta
A, B, C, até de 18, ok? Para cada uma dessas, que eu tenho 18 aqui no total, eu vou ter 6 calças. E aí eu posso colocar as calças com cores azul, verde, amarelo, vermelho, preto e branco. E para cada uma dessas calças, né, que são as cores que eu estou colocando, eu vou ter 8 pares de tênis. Então, só vou fazer para uma delas aqui, ok? 8 pares distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, imagine, né, essa árvore sendo montada, né? Ela iria ficar gigante aqui, né? Porque a gente tem bastantes opções. Mas basicamente é isso, entendeu? Para cada uma dessas eu tenho 6 tipos de calças e 8 pares de tênis. Então, eu vou ter 8 em cada uma dessas cores de calça, de acordo com cada cor de camiseta. Por isso que a ideia é a gente multiplicar os 3, né? Porque a gente iria somar todas essas ramificações aqui depois que ficarem, né? E a gente faria os 3, seria 18 vezes 6 vezes 8. Então, a gente, né, já tinha comentado lá, né? 6 vezes 8, 48, vezes 18, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 4, 32, com 6, 38, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 4, 4. 4, 16, 8. Então, a gente tem aqui 864 maneiras, né, de se vestir, que é possível. Vamos voltar para lá, então. Então, a gente obteve já esse número, que foi 864. Só para ficar bem claro, né, eu fiz lá aquele diagrama, né, da árvore, que ele pode ser utilizado em muitas questões, tá? Nesse caso não era necessário, né, era mais fácil multiplicar mesmo, né? Mas em algumas questões ele vai facilitar a visualização das coisas, tá? Mas nesse caso bastava a gente multiplicar. Vamos continuar então. Agora, né, que a gente já falou um pouquinho do princípio fundamental, né, da contagem, vamos pensar aqui, né, no arranjo, né? O que significa essa palavra, arranjo simples? Para a gente falar de arranjo, eu já vou jogar um exemplo, tá? E depois a gente vai comentar, né, a teoria a partir desse exemplo. Quantos números naturais de 2 algarismos distintos podemos formar com os 2 dígitos? 2 com os dígitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos números eu tenho aí, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 algarismos possíveis. E eu quero números de 2 algarismos, né? Então, eu tenho uma coisa muito legal também de fazer uns tracinhos para cada posição ou cada coisa que você for colocar, ok? Então, por exemplo, cada tracinho desse aí representa uma coisa, né? Esse último aqui é o das unidades, já que são 2 algarismos, e esse é o das dezenas. Reparem aí, já vou falar, né, que eu não tenho zero. O zero é um caso que a gente sempre vai ter que pensar quando a gente está pensando na formação de números, tá? Mas ele não colocou o zero aí. Então, ele não falou, ele falou que os números têm que serem distintos, então eles não podem ser iguais, tá aqui escrito, algarismos distintos. Então basta pensar, né, quantas opções eu tenho para a dezena. Eu vou pensar que eu tenho 7 opções. Quantas opções eu vou ter para a unidade? 6 opções. Basta então a gente multiplicar as duas e a gente fecha aí basicamente pelo princípio fundamental da contagem. 7 vezes 6 vai dar 42, ok? Isso já seria uma resposta, a gente não precisaria assim, de aplicar alguma fórmula, né, para resolver essa questão.
Pelo princípio fundamental da contagem, a gente entende que a gente tem 7 algarismos primeiro e depois a gente só tira, né, o que a gente já utilizou. Então, a gente só resta 6, né, para a gente colocar, e 7 vezes 6 daria 42. Mas o que seria isso, né, dentro da análise combinatória? Esse também é o conceito de arranjo, tá? Porque o que a gente vai fazer? Vamos reescrever essa sentença se a gente quisesse colocar em forma de fatorial, né? Vamos apagar aqui. Se a gente quisesse colocar isso em forma de fatorial, como que a gente colocaria? Bom, eu tenho 7 algarismos. Então, na forma de fatorial, seria 7 fatorial, se eu for pensar, todos os algarismos possíveis. Mas eu só quero 2 posições delas, beleza? Eu não quero todas, né? Eu não quero 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso daqui seria 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, concorda? E aí, se eu quero chegar só no 7 vezes 6, que era o que me interessaria ali, que foi a resposta que a gente obteve, esse 5 aqui não serve para mim. Então, como que eu vou tirar ele? Se eu tivesse algo dividindo aqui por 5 fatorial embaixo, eu conseguiria cancelar esse 5, concorda? E ficaria o 7 vezes 6. E é exatamente isso que é o conceito de arranjo, ok? Então, um arranjo, isso daqui seria um arranjo de 7 tomados 2 a 2. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, ok? No próximo bloco a gente vai falar o conceito de arranjo um pouquinho melhor. Mas seria essa ideia aí, né? Do 5 aí tá embaixo, né? E a gente conseguiria cortar, né? E isso seria basicamente a fórmula de arranjo. E o que é esse 5, galera? Como que a gente escreve o 5 em função aqui, né? Do 7 que a gente tem? O 5 é o 7 menos 2. Vocês concordam? Então, olha só. Se eu colocar assim, vou até tirar esse 7 fatorial aqui agora. Se eu botar assim, sobre 7 menos 2. Porque aí a gente já vai chegar basicamente no que aqui é essa fórmula de arranjo aí, tá? Então, o arranjo, ele nada mais é do que o quê? Do que o fatorial desse primeiro número, tá? Que é o 7, sobre esse número, o número de posições que a gente encontrou, beleza? Então, essa seria a fórmula de fatorial. Então, vamos lá. Voltando para cá, eu tenho 7 números, ok? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu quero colocar eles em 2 algarismos distintos. Como que a gente pode formar isso, né? Então, 7 tomados 2 a 2. O que a gente faz? O 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial. E aí, como que fica isso daqui? Como a gente já tinha falado, 7 fatorial sobre 5 fatorial. E vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Cortamos o 5 fatorial e a gente fica apenas com 7 vezes 6, que é igual a 42. Bom, aí vocês podem me perguntar, né? Nossa, Gustavo, você deu essa volta inteira para me mostrar isso. A gente começou a resolver aqui de um jeito muito mais fácil. Sim, porque o princípio fundamental da contagem ele vai ajudar realmente a gente em muitas questões. Só que existem, né, questões que a gente vai ter que usar o conceito de arranjo. Então, a gente primeiro, né, mostrou de uma forma intuitiva. A gente conseguiria fazer essa questão, né, de uma forma intuitiva pelo princípio fundamental da contagem sem utilizar mesmo a fórmula de arranjo. Mas eu quero que vocês entendam que, na verdade, o que a gente estava fazendo, né, anteriormente era o arranjo, só que de uma forma intuitiva. Então, eu só estou apresentando aqui agora porque algumas questões elas já vão ter essa linguagem de arranjo, vocês precisam entender o que é, mas não necessariamente a gente vai utilizar a fórmula de arranjo, ok? Então, a gente já retorna no próximo bloco, eu vou mostrar a fórmula, né, em funções de algumas variáveis e a gente vai fazer mais alguns exercícios, ok? Até daqui a pouco, galera!